Pronto, vamos lá falar de um tema que, toca tanta gente. Aquela sensação de estar numa luta constante com a balança, não é? Parece que, por mais esforço que se faça, o peso teima em não baixar. Vamos mergulhar a fundo nesta que é para muitos uma enorme frustração, a dificuldade em gerir o peso. E olhem que isto não é, de todo, um sentimento isolado. O número é impressionante. 67%. Quase 70% da população adulta em Portugal lida com o excesso de peso. É uma realidade que, infelizmente, muitos conhecem de perto. Aposto que esta frase soa familiar a muita gente. É o tal, o clássico e frustrante efeito ioiô. Um ciclo vicioso que nos faz pensar, se calhar a história não é assim tão simples. Talvez haja aqui algo mais do que apenas contar calorias. Ora bem, então se a resposta não está na fórmula que toda a gente repete de comer menos e mexer-se mais, a pergunta é: o que é que se está a passar então dentro do nosso corpo? Pois é, a ideia que temos, a crença geral, é que isto do peso é uma questão de disciplina, de força de vontade. Mas o material que serve de base a esta análise aponta noutra direção, uma direção completamente diferente, que sugere que isto não é uma falha de caráter, mas sim uma resposta do corpo, uma resposta fisiológica. E aqui temos uma espécie de reação em cadeia que é fascinante. Reparem bem, tudo começa com um corpo intoxicado. Isto altera o nosso sistema nervoso, o que faz disparar o cortisol e a adrenalina, as hormonas do stress. E qual é a resposta do corpo a este alarme? Bem, é proteger-se. E como é que se protege? Armazenando gordura e retendo líquidos. É um ciclo que se autoalimenta, independentemente da dieta. Muito bem, agora vamos focar-nos no que parece ser o verdadeiro protagonista, o ator principal de todo este mistério. E é um órgão que, curiosamente, quase nunca entra nas conversas sobre peso. E aqui está a ideia central que muda completamente as regras do jogo. A fonte que analisamos diz isto, preto no branco. O peso depende do fígado. Quer dizer, o foco muda do estômago para o fígado. Isto é uma mudança de paradigma enorme. Pense no fígado como um maestro da orquestra que é o nosso corpo. É incrível, ele filtra tudo, toxinas, vírus, bactérias, recicla hormonas, distribui energia, produz a bile para a digestão, sintetiza vitaminas. São mais de 600 funções, 600. É absolutamente essencial para a nossa saúde metabólica. E esta analogia do filtro entupido acho que explica tudo na perfeição. Imaginem o filtro do carro ou do aspirador. Quando está sobrecarregado, o que é que acontece? Deixa de filtrar. Com o fígado é a mesma coisa. Quando está soberbado a toxinas, em vez de as eliminar, ele tem de arranjar uma solução. E a solução é encapsular essas toxinas em células de gordura. E o resultado? Ganha peso. E a conclusão disto é fundamental, mesmo. O corpo tem de ser limpo antes de poder ser nutrido. Ou seja, não adianta fazer a melhor dieta do mundo se os filtros principais do corpo estiverem bloqueados. É como tentar limpar a casa com o saco do aspirador a rebentar pelas costuras. Simplesmente não resulta. Ok, e isto agora leva-nos a um terreno pantanoso. Uma das maiores áreas de confusão quando se fala de nutrição: os hidratos de carbono. E aqui a fonte faz uma distinção que é, olhem, absolutamente crucial, porque nem todos os hidratos são iguais. De um lado, temos os hidratos simples. Pensem em frutas e vegetais. Eles têm água, oxigênio, dão-nos energia limpa, fácil de digerir. Do outro lado, temos os grãos, as massas, o pão. Estes têm amido e o que é que acontece no corpo? Fermentam. E um fígado que já está em dificuldades vai simplesmente armazená-los. Como? Como gordura. Isto serve para desafiar aquele medo que se instalou sobre o açúcar da fruta, não é? E a pergunta é muito simples e fica no ar para reflexão. Quantas pessoas ficaram obesas por comerem fruta a mais? Pensem nisso. Pronto. Depois de vermos tudo isto, a questão é: o que é que levamos daqui? Qual é a grande lição desta perspectiva tão diferente sobre o peso? Bem, a chave parece ser uma mudança total de foco. Em vez da obsessão em cortar calorias, a ideia é apoiar os sistemas de desintoxicação do corpo. Ou seja, ajudar o nosso corpo a limpar-se. E o foco principal tem de ser, claro, o fígado. A ideia é que ao limparmos os filtros, estamos a permitir que o corpo por si só recupere o seu equilíbrio natural. Não é sobre privação, é sobre apoio. No fundo, a grande mensagem parece ser esta. A saúde a sério, aquela que dura, não vem de dietas super restritivas. Vem de compreender e apoiar os processos naturais do nosso próprio corpo. E isso leva-nos à pergunta final. Será que não está na hora de cada um de nós pegar nas rédeas da sua própria saúde? De começar a olhar mais para dentro e um bocadinho menos para a balança?